Olá pessoal, hoje é dia 23 de abril de 2025. Percebam que todos os apegados lutam para alcançar a plena felicidade e prosperidade. E alguns até conquistam riquezas materiais temporais. Mas a vida continua conturbada em todos os níveis, a nível factual, circunstancial, conturbada a nível familiar, de relacionamento, etc. E repleta, claro, de estresse, preocupações, desarmonias, insatisfações, etc. E somente quando o ego e seus quereres e não quereres foram silenciados, as pessoas alcançarão a verdadeira paz a nível mental, material e espiritual verdadeiro e pleno. Mas lembre-se, a alma, feita à imagem e semelhança de Deus, ela é absolutamente sábia e ela sabe como e quando deve se manifestar e na medida que deve se manifestar. Então, absolutamente deixe tudo por conta da alma ou de Deus, que é a mesma coisa, para que a vida se torne plena e não parcial. E esse princípio é o mesmo da oração, onde está citado, que seja feita a sua vontade, Deus. Sim, deixe que seja feita as vontades da alma divina, livremente. Mas os que ainda não alcançaram a sinceridade mental neutra, mas que estão no caminho, estão lutando pela neutralidade, com certeza ficarão ansiosos esperando as realizações das vontades de Deus, de acordo com as vontades, na verdade, dos seus quereres apegados. E essas ansiedades em querer que Deus realize as suas vontades apegadas é a prova da falta de sinceridade em calar o ego. Sim, no começo sempre vai haver a interferência do ego absolutamente anti-Deus. E a sinceridade não brota de uma hora por outra. Então lembre-se, a estabilidade mental não faz parte do ego venenoso. E essa estabilidade mental contínua e verdadeira não vem da religiosidade, vem sim somente da plena fé absolutamente inabalável nas vontades de Deus e na sinceridade em calar as manifestações dualistas do ego. E mais, o você alma, uno a Deus é a sua realidade, é a realidade desse mundo e do universo. Se o você alma é a realidade desse mundo e de tudo que acontece, diga-me, por que ficar estressado, ansioso, preocupado, insatisfeito, etc. Lembre-se, Buda, ao se iluminar, exclamou, são as primeiras palavras de Buda, tudo é Deus, só vejo Deus, só existe Deus. Mas os apegados não enxergam dessa forma. Então, por que ficar com essa mente agitada e desequilibrada se absolutamente tudo é Deus de puro amor? Portanto, mantenha a verdadeira paz mental e é nessa paz mental que a alma se manifesta. Eu sempre digo, enquanto o ego estiver se manifestando, Deus e a alma jamais se manifestarão. E a realidade da alma não enxerga como os seus olhos enxergam através das lentes embaçadas das dualidades mentais. Mas a alma enxerga como Deus enxerga a sua própria criação. Assim como a alma de Buda enxergou ao se iluminar. Só então descobrirás que absolutamente que existe e ocorre é para beneficiar e fazer o você alma se manifestar livremente. E todas as manifestações corriqueiras, até as grandes manifestações ou acontecimentos, são sempre divinos, pois no mundo criado por Deus, só Ele pode continuar criando e se manifestando.
Portanto, tudo é absolutamente divino. E são as dualidades do ego venenoso que não enxergam como manifestações divinas e passam a enxergar e a interpretar e concluir de forma desvirtuada por ordem do ego maldoso e antideus. Por isso, calar o ego é imperativo, é obrigatório e, portanto, não é opcional, pois um dia todos terão que cumprir com essa obrigação de se desapegar do ego para sempre. Afinal, qual o seu relacionamento com o ego inexistente? É correto e verdadeiro? Pense, como alguém pode ter um relacionamento com o nada, com o que não existe? E pior, pela vida toda, por centenas ou várias centenas de vidas passadas e vidas futuras. Todo relacionamento pressupõe pelo menos dois lados, mas o seu relacionamento com o ego é com quem mais, se o ego não existe. E as ilusões que o ego impõe na mente do apegado são tantas que, mesmo sem nenhuma reciprocidade, o apegado continua dedicando a sua vida em prol do ego inexistente. E pior, faz respingar essa ignorância na vida dos filhos, no trabalho, no relacionamento, na família, etc. Aliás, a submissão e escravidão ao ego é tão venenosa que o apegado só percebe hostilidades e malefícios desse relacionamento fictício, pois o ego é anti-Deus, é contra o você é alma idêntico a Deus. Isto é, você tem um inimigo em sua mente e não está se esforçando o suficiente com pureza e sinceridade para extirpá-lo para sempre. Talvez a dificuldade seja o medo de acreditar nas vontades de Deus. Talvez seja por preguiça mental. Não está praticando com sinceridade e com pureza, talvez por ainda acreditar nos sonhos impostos pelo ego. Ou talvez seja pelo orgulho das suas, entre aspas, conquistas, através do ego ganancioso, egoísta e materialista, sem perceber que toda causa negativa será cobrado com altos juros que te deixarão com altíssimos débitos espirituais. Afinal, quem é feito à imagem e semelhança de Deus não pode se dar ao luxo de ignorar a própria natureza divina e passar a viver com desdém a Deus e a própria alma. E terás que saudar essa ignorância com os sofrimentos inexistentes, mas que aparentemente são reais aos apegados. E esse orgulho é tão venenoso que a pessoa passa a viver mais para os outros do que para si própria. Por exemplo, o orgulho faz a pessoa viver para impressionar os outros através do poder, do domínio, da riqueza, da ostentação, etc. Cria inveja e fica invejoso também. Cria competição e concorrência quando todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Cria discórdias e conflitos de opiniões e diferenças de valores às coisas e às pessoas. Enfim, o orgulho não possui nenhum valor real, mesmo porque todo orgulho é dependente de algo ou de alguém exterior e material, ou intelectual, limitado e destituído da verdadeira sabedoria divina. Portanto, os apegados sentem orgulho do exterior, mas o mais contraditório é que nem possui a capacidade e as qualidades de reconhecer que és tão divino, tão perfeito quanto o próprio Deus. Claro, o ego é anti-Deus. Aliás, nenhum sábio ou iluminado que já se identifica como uno a Deus é orgulhoso, mesmo porque não existem motivos ou justificativas
para se ter orgulho no reino absoluto e de puro amor eterno de Deus, pois todos somos absolutamente e eternamente um pedaço do Criador e idênticos a Ele, diferentemente dos apegados orgulhosos que criam diferenças entre eles próprios para poder sustentar os convencimentos e orgulhos do ego inexistente e venenoso. E tudo isso gera ilusões e sofrimentos a vida inteira. Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela atenção e para todos, boas práticas do desapego, eliminando o ego. Obrigado. Até a próxima oportunidade.